Olha, eu acho que tem vários pontos aqui, né? Primeiro, o Diego, tem aparecido, né, no dia a dia das pessoas os arranca-rabos e os quebra-paus no Congresso. Né? A gente vê, por exemplo, a CPI do MST, a CPMI dos atos golpistas, você vê comportamentos bizarros. Você tem, por exemplo, o deputado federal e potencial candidato à prefeitura de Cuiabá, o Abílio Brunini, né, do PL, que tem se notabilizado na CPMI dos atos golpistas, né, por atacar outros deputados, por causar, né, inclusive constrangimentos até na base bolsonarista, né? Você pega essas imagens, elas vão circulando, isso ajuda a derrubar a imagem do Congresso Nacional. Até porque comportamentos bizarros, né? Por exemplo, você teve Nicolas Ferreira, que, óbvio, a base dele adorou quando ele colocou uma peruca loira e falou: agora eu sou Nicola, sou uma mulher, né? Para quê? Para achincalhar as deputadas trans. Só que o grande parte da população brasileira, que nem não precisa se importar ou não com a relevante causa LGBTQIA+, mas não é nem questão de se importar, ele vê aquilo e fala assim: gente, que lugar é esse? Que lugar tosco é esse? Isso é o Congresso? Né? Então você vê as bobagens, os ataques feitos por deputados, ou os preconceitos e aquilo, só botar uma peruca e ir para o negócio, meia dúzia vão achar graça, mas o grosso da população está querendo ver como as pessoas vão resolver problemas da vida deles concretos, salário, outras coisas. E o Congresso tem votado, o Congresso votou a nova política do salário mínimo, né, outras pautas econômicas relevantes, a primeira fase da reforma tributária, né, mas mesmo assim, né, isso não tem chegado na vida das pessoas que veem o que? Vem só o caos, né? Vem o caos. E o caos, de certa forma, Diego, tem uma boa responsabilidade em cima do bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma grande parte de responsabilidade nesse caos, nessa coisa de utilizar-se de forma midiática do Congresso para poder fazer barulho. E esse barulho bate contra e bate pesado, né? Agora, também é claro que você tem uma ultrapolarização, né? Você tem gente de um lado e do outro criticando o Congresso, né? O Congresso está no meio dessa polarização, principalmente a Câmara, que é a casa do povo, né? Acaba também sofrendo com essa polarização. Só que é complicado. Eu até diria o seguinte: olha, eu acho o Congresso Nacional muito complicado, acho a Câmara muito complicado, o comportamento da Câmara muito complicado. Porém, ela aprovou realmente vários projetos, né? Como eu falei, reforma tributária, a questão do arcabouço fiscal, salário mínimo, etc. e tal. Parte deles eu entendo que ainda as pessoas e ainda está em processo de aprovação, de trâmite, outras, a questão do marco fiscal é uma coisa muito etérea, não chega na base da população. O salário mínimo chega, né? Só que tem outras coisas que também chegam. E essa percepção não foi. Então, a Câmara tem trabalhado, o Congresso tem trabalhado. Só que a percepção, eu acho, pelo barulho negativo é tão grande, mas tão grande, que acaba, na verdade, se sobrepondo a qualquer pauta positiva. Na prática, é um empate técnico, né? Porque como você tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, 51 vira 49, 47 vira 49, é claro que a gente está no topo da margem de erro, né? Então, mais provável que tenha um pouquinho mais de gente que acha que tanto faz. É claro que tem 2 pontos a partir disso. 47% de pessoas dizendo que sim, Lula deveria indicar uma mulher, né? E que é importante e que isso aconteça, que o cargo continue com uma mulher, uma vez que quem se aposenta é a ministra Rosa Weber, né? É muita gente, é metade do eleitorado, Diego. Metade do eleitorado, né, coloca-se favorável a aumentar e melhorar a representatividade do Supremo Tribunal Federal, que até o momento, e com data vênia a todos os ministros lá, né, com todo respeito aos ministros, é um clube do Bolinha. São 9 homens, 2 mulheres, né? Então você precisa melhorar, até porque vamos colocar da seguinte forma: o Brasil tem maioria da população feminina e vamos também lembrar que a maioria da população brasileira é negra, mais de 50%, 53% são de negros. Então, isso deveria se fazer refletido. Por quê? Por uma questão de um fetiche da esquerda?
Não, pequenos gafanhotos, né? Quando uma pessoa ela tá lá, ela leva a sua vivência para a forma como ela vai analisar a Constituição, a interpretação da Constituição. Por mais que um homem se esforce para se colocar de forma empática no lugar dessas outras pessoas sobre as quais vão julgar, nada tira a referência da vivência inteira de uma mulher, de uma pessoa negra, as experiências que ela trouxeram, o ponto de vista que ela trouxeram, que também é um ponto de vista de uma parcela significativa da população brasileira. Então, se a gente quer democratizar decisões judiciais, passa por aí também, né? Que Sakamoto, essas pessoas estejam representadas. essa visão, né, de que é importante, como eu também penso que é importante a representatividade, tanto feminina como de pessoas negras, em todos os espaços, e não é diferente no Supremo Tribunal Federal, ela não é a mesma visão de parte da esquerda, né? O presidente Lula, inclusive, vem de uma outra geração em que me parece que para ele isso não faz tanta diferença, né? A gente viu até durante a própria campanha nos debates ele colocando, não se comprometendo, né, já deixando claro isso desde o princípio. A campanha está ocorrendo agora e ele também não se mostra aí muito sensível a ela, né? Os nomes que estão circulando a gente não ouve mulheres, né? Voltei a ouvir o nome do Flávio Dino, o próprio Silvio Almeida, né, que é um homem negro, e nomes que já circulavam aí de pessoas que são apadrinhados também de integrantes da política ou do judiciário. O Diego, acho que tem vários pontos a partir daí. Primeiro que a gente também tem uma... É comum nesses momentos de troca, de indicação para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, ter muita plantação de notícias, pessoas que gostariam de ver seu nome lá, pessoas que não gostariam de ver um nome lá. Então tem muita plantação. Agora, mesmo na plantação, isso é a coisa mais louca, mesmo a plantação de notícias, ela é branca na sua maioria, né? E homem na sua maioria também, né? E o interessante é o seguinte, né? O presidente Lula tem um comportamento que ele fala, não, eu quero alguém que eu confie, o que parece um pouco, inclusive, com outros presidentes que já falaram, não, eu quero alguém que eu confie. Agora, é triste o presidente Lula não ter entre o seu ciclo de confiança mulheres negras ou mulheres, né? Ou mulheres indígenas, né? Ou homens indígenas, que seja, pessoas que fujam do ritual homem branco, cis, hétero, por aí vai, né? Como assim o presidente não tem? Isso também diz muito sobre a geração dele, claro, mas também isso diz muito sobre o espaço político em que ele ocupa. E exatamente para ele quebrar e derrubar alguns muros que se faz necessário isso. Tem muita gente, Diego, atacando pessoas que defendem isso. Por exemplo, o Gregório do Vivier tem defendido isso, é uma das pessoas que tem defendido isso, está tomando porrada atrás de porrada, num ataque que, vamos ser sinceros, bobo, infantil, né? Não na violência, os ataques deles não são sérios, mas um ataque bobo que é um ataque chamado ad hominem. É quando você ataca a pessoa, as pessoas atacam o Gregório e não discutem um argumento que ele está trazendo. As pessoas não falam, não, mas o presidente Lula, se indicar tal pessoa, acontece tal coisa, não, é vendido, é não sei o que lá, é que você é branco. Gente, pelo amor de Deus, discute a questão em termos de argumentos. A gente já falou aqui. Só que o pessoal não tem feito isso. Por quê? Porque também as pessoas que fazem isso acabam emulando o ódio em estado puro, né? Não é só a direita. Agora, o ponto é o seguinte, o Diego, mesmo uma pesquisa, acho que é importante frisar, uma pesquisa como o Datafolha, mas olha, deu menos da metade. E desde quando o presidente da República tem que se guiar por pesquisa eleitoral para pesquisa de opinião para poder governar? Ele tem que se guiar por aquilo que ele acha correto. E a representação de mulheres e negros no Supremo não é apenas correto, é civilizacional. Então está na hora de civilizar o Supremo. Diogo, eu até tinha escrito sobre isso ontem, né? Os advogados dos réus golpistas, né? Eles atacam ontem e anteontem, eles atacaram o STF, gastaram tempo dos seus clientes, tempo precioso para falar de si mesmos e depois passaram vergonha, né? Esse caso é o caso que ficou simbólico, né? O caso do segundo do advogado do segundo réu, né? O Henri Katwinkel, né? Representando o Tiago de Assis Matar, né? Aí ele, além de se confundir, mas ele não foi o único erro que ele cometeu. Se fosse só isso, se tivesse feito uma apresentação brilhante, mas não foi.
Ele usou argumentos dizendo, olha, meu cliente precisa ser solto porque os filhos acham que ele morreu porque está preso e ficam procurando no céu a estrelinha que representa o pai. Olha só, vai vendo, Brasil. Depois falou que, olha, a sua única arma era a bandeira do Brasil. Depois utilizou uma conhecida fake news, uma frase de fake que eu não vou repetir aqui, atribuindo a Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que não é uma fake conhecida, né, que é usada para atacar, e ele usou isso para atacar o Supremo. Então ele atacou o Supremo com fake news, foi brega e errou o caso. Mas não foi o único. Né? Quem abriu isso foi o próprio ex-desembargador Sebastião Coelho, que era o advogado do primeiro réu, o Aécio Costa Pereira, que foi o primeiro condenado. O Sebastião fez o quê? Ele usou a tribuna para criticar o Conselho Nacional de Justiça, né, de perseguição, porque abriu uma investigação contra ele por incitar atos golpistas, disse que disponibilizar, ficou dizendo, vou disponibilizar o imposto de meu imposto de renda, meus extratos bancários, falou que não tem nada a esconder, falou que não se intimida, que é um homem que não teme nada, que é um homem idoso, que é um homem que tem probleminhas de saúde, que é um homem que pode morrer a qualquer momento. Olha que doideira. E ainda ele disse que os ministros do Supremo são vocês têm que saber que vocês são as pessoas mais odiadas desse país. A troco de quê? A troco de quê? Aí, depois tivemos uma terceira, né? Uma terceira defensora, né, a advogada Larissa Araújo, que é advogada do Matheus Lima de Carvalho Lázaro, né, que ela fez o quê? Ela chegou, chorava na tribuna ao falar do Matheus, do cliente dela. Ela disse, começou dizendo, também falando dela, falando que quando ela era pequena, ela veio aqui, ela olhava os ministros e falou que queria ser ministra quando crescesse, mas aí ela foi e reclamou de pessoas da MPF, do Moraes, porque vocês não me atenderam, né? Vocês não me atenderam, vocês me ignoraram, né? Gente, sabe, a gente vendo aquela história toda e falando assim, pera lá, ela tá falando dela, tá falando do cliente. E a história dela é até engraçada, porque o Paulo Roberto Neto aqui do UOL, ele apurou que havia um defensor público que estava bem preparado para defender o terceiro réu, mas na véspera do julgamento, a Larissa retomou o caso. A defensoria havia assumido o caso do Matheus após a defesa, veja só, perder o prazo para se manifestar no processo e desaparecer. Aí ela reapareceu. O que acontece, Diego? Em suma, o que a gente está vendo neste momento, né? É o quê? Olha, foram 3 réus, faltam centenas. A questão é que se a tribuna continuar sendo tratada como uma live de rede social, a advocacia brasileira pode terminar menor. Porém, esses advogados certamente vão aproveitar os seguidores de rede social bolsonarista que eles vão acumular para tentar, de repente, o quê? Se lançar vereador, se lançar deputado, né? O direito de defesa fica de lado. Agora, a somatória de reputação nas redes sociais, né, de seguidores, só cresce. Exato, uma pena pelos clientes, né? Porque pagaram para serem defendidos e foram defendidos dessa maneira, né? Enfim, era mais fácil ter contado com a Defensoria Pública nessa campanha. Que é muito melhor. A Defensoria Pública, contem com ela, que conta. A Defensoria Pública, o problema dela é falta de gente para poder tocar tudo, né? Para todo mundo que demanda. Mas a Defensoria tem uma qualidade clara, e o próprio Alexandre de Moraes, depois que essa terceira advogada falou o que falou, ele chegou e colocou: olha, aspas, a Defensoria fez um brilhante trabalho e faria a sustentação oral, mas aí a advogada retornou. Ela representa muito mal mesmo, Diego. Por exemplo, o número de mulheres, como eu já falei aqui, as mulheres são mais da metade da população brasileira, mas foram 17,7% das eleitas para a Câmara dos Deputados, né? Tem muitos homens que dizem, não tem importância, a gente fala por vocês. Se vocês, as mulheres, caírem nessa, né? Porque nós, homens, somos capazes de entender perfeitamente tudo que vocês precisam, né, e das suas demandas, direitos e deveres, né, então, né, mas a gente sabe que não é assim, né, como a gente estava falando do Supremo exatamente, é necessário a gente mudar isso, essa realidade. A questão é que uma das fórmulas que foi encontrada ao longo do tempo para, inclusive, melhorar a participação feminina, né, e melhorar a participação de grupos historicamente excluídos, é eles montarem candidaturas coletivas, um grupo de pessoas, um grupo de lideranças feministas, do movimento negro, LGBTQIA+, quilombolas, e tantas outras indígenas, formam um grupo, uma candidatura coletiva, e aí tem, é claro, uma titular, uma cabeça de chapa, e outras pessoas que concorrem, puxam votos
voto para aquela candidatura e, uma vez eleita, é claro, continua tendo a titular, mas todos operam como co-vereadores, co-deputados, né, nos cargos proporcionais, né, nos parlamentos municipais, estadual, federal. O que acontece é que isso tinha sido, inclusive, autorizado, esse tipo de candidatura estava sendo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque na prática era assim, tem um titular, mas tem um restante que chama voto e depois administra junto o mandato. O que aconteceu é que o deputado que estava responsável, né, pela mini reforma eleitoral, Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, tinha colocado, inclusive, uma regulamentação para colocar em lei a questão das candidaturas coletivas e, portanto, dos mandatos coletivos. Foi aprovada, né, na quarta-feira, né, na mini-reforma eleitoral, porém, na quinta-feira, no finalzinho, quando estava se votando destaques, o que são destaques? São coisas que vão ser retiradas do texto, mudanças no plenário. O que foi votado? Foi votada uma emenda do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, para o quê? Tirar fora essa regulamentação, suprimir fora a regulamentação e proibir. E foi aprovado um texto, no lugar da regulamentação, foi aprovado um texto dizendo o seguinte: nas eleições proporcionais, ou seja, para vereadores e deputados, é vedada a candidatura coletiva ou de natureza similar. Né? Então, ou seja, não só foi tirada a regulamentação, como agora foi proibida. Você não pode mais. E se for aprovado pelo Senado e sancionado por Lula, a partir do ano que vem, as candidaturas coletivas, que hoje tem mandatos coletivos, por exemplo, no município de São Paulo, a gente tem um mandato da bancada feminista no município de São Paulo, tem um mandato do quilombo periférico, que reúne lideranças negras, na Assembleia tem 28 mandatos coletivos espalhados pelo Brasil. Esses mandatos coletivos que defendem principalmente minorias em direitos, que por um acaso são maiorias numéricas, mas são minorias em direitos, eles vão deixar de existir. Né? Ou pelo menos eles vão ter uma dificuldade grande, porque eles não vão poder mais se colocar como um mandato coletivo, nem pedir voto como mandato coletivo. Diego, infelizmente, né, tem gente que os deputados que defenderam essa ação, né, os contrários, como o deputado Van Hatten, né, o Marcel Van Hatten, eles falaram o quê? Não, é porque o TSE está querendo legislar, e a gente com isso deixando muito claro que o TSE não pode se meter onde o Congresso Nacional é responsável, né? Só que a questão é outra, o pessoal da esquerda está reclamando que isso é um ataque da direita contra um instrumento da esquerda para garantir representação popular. É importante, né? O pessoal vai reclamar, vai falar, não, Lula não deveria se encontrar com Cuba, deveria. Cuba, por várias razões. É um país da América Latina, é um país importante. O Lula pode ajudar a distensionar novamente as relações com os Estados Unidos, que estavam sendo distensionadas durante o governo Barack Obama, mas aí surgiu o Donald Trump, quis fazer um escarcéu no meio, proibiu, devolveu estaca zero as relações entre Estados Unidos e Cuba, que o Obama estava reabrindo. E aí o pessoal fala, não, ele estava reabrindo porque é comunista. Não, do ponto de vista estratégico, gente, era bastante esperto que o Obama queria, porque se você reabre relações e laços, ainda mais com um país tão próximo, né, como Cuba está a 150 quilômetros dos Estados Unidos, você força no longo prazo a mudança cultural internamente e depois política, né? Então, mas há um interesse brasileiro, é claro, né? O Brasil investiu muito dinheiro lá dentro, o Brasil quer o dinheiro de volta também, né? O Cuba não tem como pagar, então o Brasil também vai ter que conversar como rediscutir isso, de que forma, né, Cuba pode ressarcir o governo brasileiro por conta desses recursos, e também o governo brasileiro pode, através dessa visita, ajudar, inclusive, Cuba, né? Cuba tem deficiências em alguns pontos por conta do embargo imposto pelos Estados Unidos à ilha. O embargo, ele é um embargo criminoso, historicamente é criminoso. Você não... é para forçar a democracia, então não vai funcionar dessa forma. A gente sabe que não funciona dessa forma. Quem atinge, na verdade, não é a cúpula do poder cubano, mas quem se ferra é a população. Então, o que acontece? O embargo tinha que ser aberto, o Brasil ir visitando lá e fazendo essa discussão sobre o embargo é fundamental. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo cubano, e também pode ajudar, inclusive, os dissidentes, né?
há dissidentes, ninguém está negando aqui, tipo, o governo autoritário, né, que, tipo, que cria problemas para opiniões contrárias lá dentro, e aí o Brasil lá dentro, se o Brasil fizer a lição de casa, ele vai tanto criticar o embargo, né, quanto também tentar procurar formas de costurar instituições democráticas ou perdão para pessoas condenadas ou alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é o que o Lula deveria fazer. Vamos ver como vai acontecer. E aí, claro, o Lula faz isso numa escala em que depois ele vai para abrir a Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque o presidente brasileiro sempre abre a sequência de discursos lá em Nova York. Inicialmente, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul queria, né, falou que ia denunciar o Jean, ia pedir por homofobia, tem a discussão se vai entrar como homofobia ou como injúria. É uma situação delicada, né? Eu acho que é uma situação complicada, né? Envolve dois políticos que são representativos, que são fortes, têm nomes nacionais, né? E que, ao mesmo tempo, são abertamente gays, né? Então, o problema, e acho que o que eu gosto de observar nessa história, Diego, é que, de certa forma, nesse embate que se formou entre eles, né, por conta disso, quem sai perdendo, de certa forma, é o próprio movimento LGBTQIA+, PN. Por quê? Porque há muito preconceito contra, né, políticos que são gays. Tanto é que tem muito político no armário ainda, que não sai do armário, né? A própria saída do governador Eduardo Leite do armário, né, de se mostrar publicamente gay, foi uma coisa que gerou toda uma movimentação, gerou muita homofobia por parte de adversários. O Jean sempre sofreu homofobia, né, na Câmara dos Deputados. Então, esse tipo de embate, né, ele acaba, no final das contas, gerando, na verdade, aumentando, né, o preconceito contra os políticos que são LGBTQIA+. Então, ou seja, de certa forma, acaba perdendo a sociedade brasileira. Qual?